Preparação para o fim. Interessante que a irmã Cláudia falou da Nova Jerusalém, mas antes da Nova Jerusalém existe uma preparação necessária para enfrentarmos o fim dos tempos, os últimos dias. E 2 Pedro 3,18 é o nosso verso que nós vamos voltar a citar no final, mas é o verso que eu quero que os irmãos se lembrem. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Preparação para o fim. O verso 18, ele é o último verso deste capítulo 3 de 2 Pedro. E nós vamos falar um pouco sobre o contexto dele até chegarmos no verso que será o resumo de tudo. E vamos então entender por que preparação para o fim. Vamos ler a partir do verso 3, porque 2 Pedro, segunda carta de Pedro, a igreja de Cristo, a igreja militante, a igreja que está aqui na terra, portanto uma carta para nós também. Neste capítulo 3, que nos interessa de forma mais direta quase o capítulo inteiro, né? Começando aí no verso 3, nós lemos assim: antes de tudo, e prestem atenção no texto, porque o texto vai até o verso 18, ele é um pouco longo, preste atenção, porque nós não vamos ficar voltando ao texto, vamos fazer uma síntese do que Pedro está dizendo aqui. 2 Pedro 3, começando no verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E já vão se conectando aí, para saberem se estamos nos últimos dias ou não. Há zombadores, há escarnecedores nos nossos dias das coisas de Deus? Verso 4, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? A promessa da vinda de Jesus. Desde que os antecipados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Deliberadamente significa eles escolheram esquecer. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pedro está se referindo ao dilúvio, juízo de Deus para aquela época. Verso 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Este, o juízo definitivo para este mundo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro fala isso por causa dos zombadores. Você fala, esse dia não vai chegar, isto é balela. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Alguns domingos falamos sobre a necessidade de arrependimento. Lembram-se? Quem precisa de arrependimento? Todos. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Você crê na Bíblia, a palavra de Deus? É isso que ela fala sobre o final de todas as coisas, do universo físico e, obviamente, da terra. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Este verso 11, ele tem bastante a ver com preparação para o fim. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam?
vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Estes são os falsos mestres. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Lendo o capítulo inteiro, fica muito mais claro entendermos o verso 18, porque o apóstolo Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos melhor quando lemos todo o contexto. Ele está falando das coisas do fim e da necessidade de estarmos preparados para enfrentar este fim. E como o fim, as coisas do fim, já vem rolando desde aquela época, desde a ascensão de Cristo, e a Bíblia começa a falar de fim ali. As coisas do fim começaram ali. Jesus disse que elas se intensificariam, a iniquidade aumentaria. Sabemos que o amor de muitos, como disse Jesus, como diz a palavra de Deus, esfriaria, e realmente constatamos isto. Estava pensando, algumas pessoas que não têm essa comunhão tão boa, presencial, apenas a comunhão virtual. Já olharam no dicionário o que significa virtual? Que pode ou não ser verdade, que pode ou não acontecer, que pode ou não ser daquele jeito. Nossa comunhão com Deus é virtual. Jesus fala à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, não há relacionamento virtual com Deus. Ele é onipresente, Ele está aqui e em todos os lugares. Portanto, nós temos condições, temos como, e Ele nos proporciona isso, temos como ter relacionamento real e não virtual com o nosso Deus. O virtual aí dos componentes eletrônicos trazem uma imagem que é uma cópia de nós, ou aqueles que dizem que são uma coisa e são outra. Não há cópia de Deus que é Espírito. Nós é que precisamos imitar Jesus em relação a seu caráter. E isto sim tem bastante a ver com crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora, acelerando um pouquinho mais, lemos aqui no começo do verso 3, Pedro dizendo: saibam, antes de tudo, saibam. Saber é conhecer, ter conhecimento. E tudo que vamos falar aqui é necessário que haja conhecimento. Não podemos fugir do assunto, não podemos fugir da realidade, não podemos fugir
por caminhos enganosos, é importante que saibamos. E Pedro fala lá sobre os últimos dias, o que ele diz? Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo suas próprias paixões. Sua zombaria está no verso 4, aqui destacada por Pedro, mas nos nossos dias sabemos o quanto se zomba de Cristo, da igreja, e infelizmente há aqueles que dão motivo, como a igreja dos nossos dias, ou pseudo-igrejas, vamos falar assim, que dizem ser de Cristo, mas não são, como elas prejudicam o evangelho. E daí surgem os zombadores também. No caso específico aqui, eles falavam o quê? Que houve com a promessa da vinda de Jesus. Olha, e nos nossos dias, eles dizem, quantos séculos já se passaram? Mas o que nós lemos na palavra de Deus da parte de Pedro aqui é, eles deliberadamente se esquecem que Deus já julgou o mundo uma vez. E há provas até científicas disto. A arqueologia prova o dilúvio cientificamente em suas escavações. Mas os zombadores deliberadamente, ou seja, propositalmente, se esquecem que Deus já julgou o mundo uma vez, mas deixou Noé e sua família para naquele plano dar continuidade ao seu plano eterno de salvação. Lá no verso 16 mais à frente, Pedro também vai se referir aos ignorantes, aos instáveis, aos falsos mestres que torcem as Escrituras. Estamos falando das coisas que Pedro diz relacionados aos tempos do fim, aos últimos dias. Vamos avaliando nos nossos dias se estas coisas acontecem, se há pessoas que torcem a palavra de Deus. O que falar, por exemplo, sobre casamento nos nossos dias? Para lembrar uma vez do recado aqui dos 2 casais que vieram convidar os demais casais para fazer parte daquele grupo. Nos nossos dias, sabemos que casamento é algo banalizado. Nos nossos dias, as pessoas torcem aquilo que Deus fez. Homem, mulher, macho e fêmea em relação a casamento. Nos nossos dias, isto tem se intensificado. Últimos dias. O juízo definitivo de Deus para a era presente virá. Podemos concluir, portanto. A demora tem a ver com a espera paciente de Deus por pessoas que queiram se arrepender. O que nós vemos nesta demora? A paciência de Deus, aguardando arrependimento, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. No verso 15, Pedro ressalta, a paciência de Deus significa salvação, porque enquanto Deus é paciente, Deus espera. Isto está lá entre os versos 7 a 9, com exceção a este último que eu já citei, verso 15. Céus e terra estão reservados para fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição daqueles que rejeitam a Jesus, daqueles que não querem a reconciliação com Deus, daqueles que negam a existência tão clara de Deus, o único e verdadeiro Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Na semana passada trouxemos um pequeno detalhe sobre essa grandeza de Deus. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Deus eterno não faz diferenciação em relação ao tempo. Para Ele tudo é presente. E a aparente demora é a espera de Deus por arrependimento. O dia do Senhor, porém, por que este porém? Apesar dos zombadores e ignorantes dizerem outra coisa. Por isso Pedro diz, porém, o dia do Senhor, porém, para contrariar os zombadores, virá, e virá como ladrão.
Infelizmente, a Raquel e eu e mais pessoas têm experiência da vinda de ladrões. A nossa experiência lá de 3 assaltos. O primeiro eu ia fechando o portão da minha casa, alguém me encosta assim um revólver nas costas. Pensei que era alguém brincando, quando eu virei, quer levar um tiro, rapaz? Ele estava aguardando o momento exato. Eu não esperava. Ladrão não manda recado. Ele vem quando não se espera. Nas outras 2 ocasiões também, uma 4, outra 5, eles não esperam. A vinda do Senhor virá como ladrão. Haverá pessoas zombando, haverá pessoas falando, já passou tanto tempo, isso não vai acontecer. Mas nos versos 10 e 12 nós lemos, será dia de destruição. E olha, mas, conjunção adversativa, mas a promessa é de novos céus e nova terra. Para nós, irmãos, este é o ponto mais feliz, mais alegre. Infelizmente, por causa daqueles que rejeitam a Deus, virá um juízo. Deus continua dando oportunidade. Qual que é a notícia feliz em tudo isso? É que há a promessa de novos céus e nova terra. Nós lemos no verso 13. Tudo isto é o contexto do nosso assunto, preparação para o fim. Está de forma mais clara colocada aí no verso 11. Pedro pergunta a você, Pedro pergunta a mim, visto que tudo será assim desfeito, destruído pelo fogo, os elementos ardendo em fogo se desfarão. Ele pergunta a você, ele pergunta a mim, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Que tipo de pessoas Deus espera de vocês, de mim? Que tipo de pessoas Jesus espera respondam ao seu sacrifício por nós? E ele continua, ainda no verso 11. Vivam de maneira santa e piedosa. Santa. Limpa. De acordo com a vontade de Deus. Piedosa. Olhando para o outro, olhando para o próximo. Não na primeira categoria de egoísmo e na segunda de olhar para o próximo para fazer-lhe o mal. E sim, pelo contrário. Amar o próximo como a nós mesmos. Na sequência, verso 12. Esperem o dia de Deus. Olha que interessante. Enquanto Deus espera para acabar com tudo, Pedro nos ensina a esperar o dia de Deus e a apressar a vinda de Jesus. Apressar a vinda de Jesus significa apressar o juízo final. Significa apressar o acerto de contas. Para que nós façamos isto, vamos pensar. Como anda a nossa vida aos olhos daqueles que nos enxergam, para que não sejamos tropeço à reconciliação deles com Deus. Como é que podemos dizer Maranata? Lembram-se de domingo passado, Apocalipse lá, final, penúltimo verso, Maranata, vem Senhor Jesus. Como podemos manifestar de forma sincera esse desejo, se não estivermos andando enquanto nos preparamos para o fim, de forma santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e, continuando, enquanto esperam, empenhem-se. Empenhem-se significa esforcem-se, se interessem para serem encontrados por Ele em paz na sua vida. Em paz com você mesmo, em paz com Ele, em paz com as pessoas ao nosso redor. Imaculados, sem mancha, inculpáveis, sem alguém que queira fazer alguma acusação
a você, por causa do seu modo de vida, porque sabemos, diante de Deus, em Jesus, ninguém pode nos acusar. É Deus quem nos justifica. Mas andando neste mundo, vamos relaxar porque somos justificados. Vamos andar de qualquer maneira. De que forma devemos nos preparar para o fim? Porque as coisas estão de forma muito clara caminhando para o fim. Poderíamos elencar uma série de sinais. Cataclismas, clima, destruições feitas pelo próprio homem, o comportamento do ser humano, a imoralidade dos nossos dias, como a igreja de Cristo está se comportando e encarando estas situações. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Devemos viver de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Para fazermos isso, pregando a cada dia mais o Evangelho, anunciando Jesus, para que mais e mais pessoas se convertam, se entreguem a Ele. Preparação para o fim, verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, que há aqueles que distorcem a palavra, como nós lemos, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. O que Pedro está dizendo? Há pessoas que distorcem as Escrituras. O que nós devemos fazer? Nos guardar. Preparação para o fim, nos guardar, para não sermos levados por esses erros, para que evitemos perder a firmeza, para evitarmos queda, evitar erros e perda da firmeza. E aí vem o verso 18. Preparação para o fim. Somando-se a tudo isto, uma vida santa, uma vida imaculada, uma vida sem que alguém nos lance culpa, porque nós demos motivo. E não estamos falando aqui de calúnias. Verso 18. Para fechar tudo, cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos vivendo os dias finais. Alguém tem alguma dúvida? Nós estamos vivendo os últimos dias. Os sinais estão aí. Jesus deixou claros os sinais e falou: olhem para a figueira. Vocês conseguem discernir os tempos? Sabem quando vai chover? Os sinais também estarão claros quando chegar o momento. Então, cresçam porém. Este porém é exatamente por causa daqueles que colocam aí suas desculpas, suas zombarias em relação à palavra de Deus. O que nós devemos fazer? Crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele termina: a ele seja dada a glória agora e para sempre. Amém. Crescer, progredir, evoluir, aperfeiçoar, melhorar, desenvolver-se, crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É progredir no conhecimento da profundidade que é a graça de Jesus. Graça, sabemos, algo feito por alguém que não merece, favor imerecido. É o que Jesus fez por nós, sem que nós mereçamos. Crescer na graça de Jesus é crescer no conhecimento do que Jesus fez por mim, no crescimento do que Jesus fez por você. Crescer na graça de Jesus é se aprofundar em relação ao pensamento, em relação à atitude de Jesus, em relação à sua entrega por nós. E qual é a nossa resposta? Crescer em conhecimento de Jesus, crescer em graça e crescer em conhecimento. Crescer no conhecimento de Jesus, conhecer sua natureza, conhecer seu caráter, conhecer sua vontade,
como conhecer a vontade de Jesus, como conhecer o caráter de Jesus sem andar com Ele, sem caminhar com Ele, sem ser íntimo dele. Não há conhecimento virtual aqui, é real. É amar a Jesus sobre todas as coisas, é Ele em primeiro lugar. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Isso é crescer em conhecimento de Jesus, capaz de deixar sua glória se tornar uma das suas criaturas, descer ao nível da menor, da mais insignificante, vamos falar assim, da pior em relação à própria rejeição de Deus por causa do pecado. Jesus se equipara ao pior dos pecadores para morrer pelo pior dos pecadores. Isto é graça, isto é conhecimento de Jesus. Portanto, não conhecer Jesus significa não conhecer a sua graça. Não conhecer este presente de Deus para nós sem merecimento da nossa parte. Não conhecer a graça de Jesus significa não conhecer o seu amor. A renúncia de Jesus para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Não conhecer Jesus significa não conhecer sua mansidão, sua paciência, que Pedro ressalta aqui. Não conhecer sua humildade, desceu, como está lá em Filipenses. Não conhecer Jesus significa se fechar em si mesmo, no seu amor pessoal, no seu próprio conhecimento, que termina sendo um obstáculo para o conhecimento de Deus. No seu próprio orgulho. Deus aborrece soberbo. Não conhecer Jesus significa não conhecer a sua graça, não conhecer o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. Então, quando nós lemos cresçam na graça e no conhecimento, nós estamos falando de duas coisas que caminham juntas. A graça de Jesus e o conhecimento de Jesus estão entrelaçados. É essencial, é primordial que conheçamos a palavra de Deus, que nos entreguemos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Só assim nós vamos ter condições de enfrentar os tempos do fim. E olha, quer queiramos, quer não, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos nos dias finais. Quer queiramos, quer não, precisamos nos preparar para isto. Aqueles que até hoje não entregaram sua vida a Jesus, precisam com urgência fazer isso. Primeiro, porque não sabem o dia que vão partir para a eternidade. Segundo, porque não sabem o dia em que Jesus virá. E Ele virá como ladrão, no sentido de repentinamente, uma vida repentina. Apesar dos sinais, ninguém sabe o dia e nem a hora. Por isso precisamos estar preparados. Aqui, de forma mais específica, aqueles que continuam rejeitando a Jesus para assumir o seu lugar próprio de pecado, lavando, purificando, reconciliando-o com Deus. Em relação a nós outros, a preparação para o fim, porque esperem, haverá perseguição. E nós brasileiros, apesar de tanta distorção do Evangelho nos nossos dias, e o diabo é sutil, apesar de tanta destruição de igrejas nos nossos dias neste país, nós não sofremos aquela perseguição física. A emocional, a psicológica, algumas até já acontecem, mas aquela perseguição direta, ela não acontece como em alguns países, onde as pessoas estão perdendo suas vidas por amor a Cristo. Mas este dia vai chegar.
Porque o anticristo vai se manifestar. E quando ele se manifestar, ele vai exigir adoração. Não tenham medo do anticristo. Ele não vai enganar. Ele vai dizer que ele não é Cristo. Ele é anticristo. Ele vai exigir adoração, vai exigir que nós rejeitemos a Jesus. Estamos preparados para enfrentar os dias finais? Estamos preparados para a volta de Jesus se nós não partirmos antes? O apóstolo Pedro, ele nos abre uma discussão para que pensemos em todas estas coisas e para que nos preparemos para esses dias que já são presentes. Hoje de manhã se falava, ao mesmo tempo, do mal que é a internet, mas do instrumento que ela é também. Aí ali na saída, eu falei para alguns irmãos, a internet é como dinheiro. Você é o responsável pelo uso dela. Não é o dinheiro que é ruim, é o seu amor a ele. É o lugar que você o coloca na sua vida. Da mesma forma a internet e o que absorvemos dela. Estejamos preparados, irmãos. Olhos abertos, para de repente usar a internet que alguns advertem contra, falando não, precisamos tomar cuidado, porque o anticristo ele vai terminar fazendo as coisas usando o Google, por exemplo, como foi discutido hoje de manhã. Eles sabem tudo sobre você. Você compra um celular novinho, eles já vêm com as sugestões daquilo que você gosta. Como eles sabem? Sabem mesmo e não tem como evitar isso. Não vai ter, mas você não vai ser enganado. Você vai ser convidado de forma assim, forçada a renunciar a Cristo. O que você vai fazer? Você não vai ser enganado, não vai ser enganada. Porque o pavor das coisas que vão acontecer, elas vão acontecer. Estamos preparados para os dias finais ou estamos brincando de servos de Deus, brincando de crentes em Jesus Cristo? Como anda a nossa vida? Como anda nosso testemunho? Como anda nosso relacionamento com as pessoas? Pedro nos alerta. O dilúvio passou, Deus deu uma nova oportunidade aqui na terra. Agora cessaram as oportunidades. Virá uma nova terra, novos céus. Graças a Deus, nós, aqueles que cremos em Jesus, entregamos nossa vida a Ele, estaremos lá. Mas antes, temos uma responsabilidade aqui na terra. Viver uma vida santa. Viver uma vida pura. Através da sua vida, você pode ganhar pessoas para Cristo. Se tiver oportunidade, fale. Se não tiver, as pessoas estão vendo a sua vida. Amém? Que Deus a todos abençoe.